Ai, fui cortada pelo YouTube. Falei demais. Pessoal, vamos lá. Continuando, né? O que eu tava falando para vocês. A, a LDB a lei número 9394 de 96, de 20 de dezembro de 96, ela tem a estrutura de ensino nacional, que são quais? Estrutura básica e educação superior. Fica ligadinho, viu? Dica de prova. Vai ficar dormindo? Fica não. Pessoal, outra coisa também da LDB, tá? O que é que a educação superior abrange? Ela abrange os seguintes cursos e programas. Eu vou ler para vocês aqui. Fiquem ligados nessa também. Curso sequencial por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam os requisitos estabelecidos pela instituição de ensino, desde que tenham concluído ensino médio ou equivalente. Então, assim, a gente só pode entrar na graduação depois de ensino médio. Cursos de graduação abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, que tenham sido classificados em processo seletivo. Curso de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Curso de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pela instituição de ensino. Todos esses que eu falei estão corretos, certo? Eles fazem parte do que a LDB coloca da educação superior, tá? Volta a fita, escuta de novo, fica ligadinho, dica de prova. Vamos lá, em 1968, a Organização e Normatização do Ensino Superior por meio da promulgação da Lei número 5.540. Então, aqui a gente começa a organizar a situação do nosso ensino superior. 1969, promulgação da Emenda Constitucional número 1, em que se afirma que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Estabelecimento do salário à educação, restrição de liberdade de comunicação de conhecimentos, negligência da aplicação de recursos tributários à educação. Em 1971, programação da segunda LDB brasileira, de número 5.692, em que ratifica os princípios autoritários e centralizadores. Ele começa a desmembrar isso e fazer uso de situações bem interessantes. Então, vamos lá. Em 1982, gente, a abolição da obrigatoriedade da profissionalização do ensino do segundo grau através da programação na lei de 7.044. Em 1982 é que aparece, gente, a obrigatoriedade da profissionalização do ensino de segundo grau, que hoje é o ensino médio. Em 1983, recuperação do dispositivo da Carta Magna de 1946, que estabelece a aplicação de recursos tributários ao ensino. Ai, meu Deus, desculpa, gente, eu estou tentando puxar a blusa aqui, mas eu vou acabar fechando, porque tá calor. Ô, confusão, eu digo, meu Deus, a professora é doida, é maluca. Não, gente, é porque eu tô aqui num quarto trancado, chovendo lá fora. Aí só um ventiladorzinho aqui nos meus pés. É uma hora dá calor, uma hora dá frio, mas vamos lá. É coisa do nosso corpo, né? Da nossa temperatura. Em 1888, gente, 1988, a programação da nova Carta Magna ficou em vigor até hoje. Então, desde 88 que ela não muda, que amplia a responsabilidade dos municípios de organização do sistema de ensino. E lá em 1996, a programação da atual LDB, que é o que nós temos até hoje. As leis de diretrizes e bases da educação nacional veio surgir em 1961. E aí ela foi refeita em 1996. Daqui para lá, só alguns incisos, algumas coisas que mudam, mas muito pouco. Não viram mais esse processo, não tiveram mais esse cuidado com a nossa lei, que deveria ter, né? De ter mais uma atenção maior. A gente está passando por tudo isso e é sempre jogado na nossa cara, nos nossos professores, que é um direito de todos.
Mas só que eu não posso ir contra um sistema. Eu quero fazer diferente, mas o sistema ele não ajuda. Mas mesmo assim eu não desisto. Eu continuo firme, confiante de que muitas coisas depois dessa pandemia, gente, vão mudar. Principalmente na educação, porque foi agora que a gente viu que a educação ela é falha e muito falha, principalmente das escolas públicas. Então, eu vejo com bons olhos, depois dessa pandemia, uma nova visão para a nossa educação, não tenho dúvida. E aí, gente, os principais títulos dessa LDB são os fins da educação, o direito à educação, a liberdade do ensino, os deveres do Estado para com a educação. Então, vamos lá observar o que é preciso. Deixa eu baixar aqui que estão mandando mensagem, mas eu não posso escutar. Vamos lá. A segunda LDB unificou o ensino primário com o ginásio, instituído o primeiro grau com 8 sedes, considerando como um de seus grandes méritos. Essa LDB não alterou toda a anterior. Seu enfoque principal recaiu sobre os antigos ensinos primários, ginasial e colegial. A segunda LDB revogou 86 artigos da lei anterior e não pode ser considerada como uma lei completa, já que ela restringiu-se a organizar apenas 2 níveis de ensino, deixando fora o ensino superior. Como foi elaborada e aprovada durante a ditadura militar, essa LDB não passou pelo crivo e amplo discurso de uma sociedade. Então, eles fizeram lá escondidinho e jogaram para a gente. Tá aí a bomba, vamos aceitar ou não? A estrutura da educação foi estabelecida em 2 eixos: o milagre econômico do regime militar e a demanda social pelo aumento da escolaridade. Seus títulos principais foram objetivos desses níveis de ensino, objetivos das matérias de ensino, mínimo de dias letivos e carga horária anual dos cursos, normas para o funcionamento desses níveis de ensino e normas para a formação de docentes. A segunda LDB estruturou o ensino nacional em ensino de primeiro grau em duração de 8 anos, eu sou dessa época, e ensino de segundo grau com duração de 3 a 4 anos e obrigatoriamente profissionalizante. Como vimos, a profissionalização do ensino de segundo grau deixou de ser obrigatória lá em 1982, no caso há 39 anos atrás. A falta de recursos inviabilizou alcançar os seus objetivos. A LDB, segundo ela, está em vigor até 1996, quando foi aprovada uma nova LDB que está em vigência até os dias atuais. Vamos ver se tem dica de prova sobre isso. Eita, deixa eu procurar aqui nos meus questionários, nos meus estudos. Vamos ver. Será que tem? Ah, tem aqui. Pessoal, olhe. Em ambas as casas do Congresso Nacional, as proposições dos projetos de leis, eles passam por diversas etapas de análise e votação. Então, essa análise da constitucionalidade e da admissibilidade e do mérito, ela é feita através das comissões. Gravem isso, tá? Dica de prova! O que são as comissões? Elas vêm através das casas do Congresso Nacional, onde lá eles colocam as proposições de projetos de leis e que passam por diversas etapas de análise e votação. E aí a análise da constitucionalidade, da admissibilidade do mérito é feita através das comissões, tá? Fiquem ligadinhos. Ah, e outra coisa, sobre a classificação e hierarquia das leis do Brasil, nunca esqueçam que, do ponto de vista hierárquico, as leis podem ser ordenadas em ordinárias, complementares e constitucionais, sendo as últimas as mais importantes. Então, fiquem ligados nessa fala, tá certo? Nesse contexto que eu acabei de colocar aqui para vocês. Pessoal, dei muita dica de prova para vocês, viu? Vocês vão fazer a prova assim, ó, minguado. Vamos lá. Pessoal, aí a gente tem também a terceira LDB, que é a Lei Federal 9.394, lá de 20 de dezembro de 96,
que ela coloca a educação básica compreendendo em educação infantil, gratuita na escola pública e não obrigatória, ensino fundamental, gratuito na escola pública e não obrigatório, ensino médio, gratuito na escola pública, não obrigatório, mas com tendência à progressividade da obrigatoriedade. Envolve o ensino profissionalizante, desvinculado do propêutico, sendo que a profissionalização pode se dar paralelamente ou após o aluno ter concluído o ensino médio. Então, ele pode fazer, como o IF, o EAJ, que tem os cursos profissionalizantes, que ele pode ficar só lá, ou então fazer o ensino médio normal e ir para o ensino superior. Ensino superior, esse agora que a gente vai falar, que a educação superior passou a abranger os seguintes cursos e programas naquela época. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, que no caso não naquela época, gente, desculpe, retificando, funciona até hoje. Abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, certo? Que equivalente que ele fala é esse o quê? Pode ser o ensino técnico, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, desde que ele tenha o ensino médio completo, ele entra no nível superior. Curso de graduação aberto a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente, tenham sido classificados em processo seletivo. Curso de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, curso de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em curso de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Curso de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pela instituição de ensino. Então, tudo isso está dentro do contexto do ensino superior. Aí vem os principais aspectos da LDBEM, tá certo? E títulos da LDBEM. A LDBEM de 1996 estabeleceu as regras gerais a serem seguidas nas políticas educacionais do Brasil. A atual LDBEM foi proposta lá no final de 1988, durante o governo Sarney, que após a programação da atual Constituição da República. Pessoal, eu já passei da página 16 da apostila de vocês de explicação. E dentre elas, de todas essas explicações que eu fiz aqui, toda a prova está nesse vídeo. Tudo que eu expliquei, dando dicas de prova, está no vídeo. Vocês estão vendo que como é fácil estudar? Que a gente não precisa de atividades complementares, que a gente não precisa do simulado, mas sim de uma explicação, de uma condução do conhecimento. Podem ter certeza, toda a minha fala aqui foi dentro do contexto que vai ser a avaliação de vocês. Toda a minha explicação foi dentro desse contexto. Vou continuar aqui, vamos lá, para vocês ficarem ligadinhos. O projeto de lei do senador Darcy Ribeiro foi aprovado no Senado da Câmara dos Deputados, recebendo a sanção presidencial sem vetos. Publicado no Diário Oficial da União em 20 de dezembro de 1996, quando nasce a nova LDB. O projeto passou a vigorar na forma de lei. Quando eu digo assim, nova LDB, gente, porque mudaram algumas situações dentro dela, certo? Não que ela tenha mudado toda, desde 1996 que a gente não tem uma mudança drástica na nossa lei, tá? Fica ligadinho nisso. No quadro 1, que está lá na apostila de vocês, da página 15, ele fala o seguinte, vamos lá, primeiro, da educação, dos princípios e fins na educação nacional, segundo e terceiro. Terceiro, aí ele fala dos assuntos tratados na LDB, do direito à educação e do dever de educar, do 4º ao 7º artigo. Quarto título, da organização da educação nacional, do 8º ao 20º artigo. Quinto título, dos níveis e das modalidades de educação de ensino superior, do 21º até o 6º, ao artigo 60, não saiu não. Tá vendo como a gente tem que estar estudando direto? Lá do título 6, dos profissionais de educação, do artigo 61 até o 67, do título 7, dos recursos financeiros, do artigo 68 até o 77, do título 8, das disposições gerais, do artigo 78 até o 86,
e do título 9 das disposições transitórias do artigo 87 até o 92. Aqui a gente finaliza essa primeira evolução da estrutura e fundamentos da educação dentro das leis. Finalizamos também um contexto de explicação para avaliação de vocês da terça-feira. Vejam esses 2 vídeos, façam suas observações, tá certo? E aí no sábado nós vamos nos encontrar e dialogar sobre toda essa explicação que foi realizada no vídeo, para que vocês façam sua prova, para que vocês tenham conhecimento, para que vocês saibam como é que nossa lei funciona. Tá certo assim? Um beijo grande, bonitos, e até sábado, 14 horas, tá? Eu tô mandando o link para que a gente possa acessar. Tchau, turma!